O nosso grupo vai falar sobre a cultura da mangabeira. O grupo é composto pelo João Henrique e por mim. A cultura da mangabeira é uma cultura que tem uma distribuição muito ampla. Essa distribuição ela inicia desde os tabuleiros costeiros, vem ali para as baixadas litorâneas, se distribuiu ali por todo o Brasil central até chegar no lado do Pantanal. Atualmente existem 6 variedades botânicas, sendo elas a Rancornia speciosa Gomes, também conhecida como Rancornia speciosa variedade speciosa. Tem a variedade Maximiliane, variedade Cuiabensis, variedade Lund, variedade Gardner e variedade Pubercens. Então, quer dizer, a variedade mais comum de se encontrar na região do Cerrado é essa primeira variedade, a Especiosa Gomes ou Harconia Especiosa, variedade especiosa. Os nomes populares recebidos são eles mangaba, mangabeira, mangabeira do Cerrado, mangabeira do Norte, são os mais encontrados. É uma fruta que ocorre naturalmente em solos marginais para fins agrícolas. Esses solos que são geralmente marginalizados para fins agrícolas são solos mais pobres e ácidos, sujeitos a longos períodos de estiagem. Isso é nas áreas de cerrado e semiárido do Nordeste. São solos que geralmente apresentam alto teor de areia ou é um argilo arenoso, uma textura argilo arenosa no caso, apresenta uma grande quantidade de rochas ainda, então é um solo mal intemperizado geralmente onde ocorrem essas mangabeiras. Sobre a utilização e consumo, a principal forma de utilização é in natura, ou seja, o consumo da fruta ali sem nenhum preparo prévio. A fruta apresenta um sabor característico e agradável. Porém, além do consumo em fruta, pode ser utilizado o consumo em polpa, que é utilizada. Essa polpa pode ser utilizada para confeccionar sucos, picolés, sorvetes, doces, geleias, licores, entre outros. A polpa da mangabeira é uma boa fonte de ferro, manganês, zinco e vitamina C. Apresenta também taninos, que é como se fosse uma substância ergástica, ela dá uma astringência na boca. O fruto são as partes mais utilizadas da cultura, porém não é a única. A planta, por ser uma planta laticífera, ou seja, uma planta que apresenta a produção de látex, também pode ser extraída o látex e utilizado para a fabricação de produtos que usa como matéria-prima o látex, como borrachas, entre outros. Só que demanda de mais estudos ainda, a produção do látex da mangabeira, quando se comparado ao látex da seringueira. Ainda necessita de mais estudos e desenvolvimento do material. Aspectos da cultura. Como diversas plantas do cerrado, a mangabeira é uma planta que resiste ao fogo. Isso se dá por sua casca, uma casca suberosa, tem uma espessura muito grande, então tolera ali os incêndios que basicamente são normais na área do cerrado, nas épocas secas do ano. É uma planta semidecídua ou decídua, ou seja, ela troca de flores nas épocas secas, de folhas na época seca do ano, perdão. Ocorre 2 floradas na área do cerrado, uma pequena por volta de junho e uma grande em novembro, sendo que a safra de frutos ocorre no período de outubro a dezembro. Essa safra consegue se vingar a partir de outubro a dezembro, já inicia o período chuvoso, né? Então é na onde ocorre, porque antes ela vinha do estresse hídrico, do meio ali de abril até final de novembro é um período de estresse hídrico na área do cerrado.
Então, posteriormente, ela já consegue formar os frutos e a partir daí ter a sua safra de frutos. Os frutos são climatéricos, ou seja, eles maduram após a colheita. É difícil estabelecer um ponto de colheita, ou seja, o pessoal que vai trabalhar na área de colheita, o pessoal extrativista, ele deve ter um preparo ali, deve ter o conhecimento prévio de como identificar o melhor estágio de colheita. É uma atividade 100% extrativista, existe apenas um plantio comercial até o momento, que conta com 800 plantas adultas, e a mangabeira é uma cultura autoincompatível, ou seja, ela é uma planta alógama, ela precisa de polinização cruzada para que ocorra a fecundação. Nessas imagens pode notar que a primeira imagem mostra os frutos da mangabeira, em diferentes estágios de maturação. A segunda foto mostra aí que é feita todo o processo manual, nesse caso aí está fazendo uma seleção dos frutos. E a terceira foto, ela representa uma associação de catadoras de mangabeiras na região de Sergipe, e ela fazendo uma solicitação para que seja feita a criação de uma reserva extrativista no litoral do sul de Sergipe, para a plantação de mangabas. Boa tarde, eu vou dar continuidade aqui no trabalho. Vou falar um pouco sobre a propagação por sementes. Um dos segredos aí para a produção de mudas de mangaba é que você não pode deixar as sementes secarem. Você tem que fazer o plantio com elas úmidas. Se elas secarem a certo ponto, ela ocorre a morte fisiológica da semente e, consequentemente, a não germinação. Antes do processo de semeadura também deve-se tirar a polpa dessa semente, porque com a polpa ela não germinará. E fazendo o processo de limpeza aí, deixando a semente de 1 a 4 dias num papel, uma folha de papel, na sombra, sem deixar ela secar. Porque se ela secar, igual eu falei, ocorre a morte fisiológica. A mangabeira prefere solos ácidos, com pH ácido, e pH neutro ocorre a redução do crescimento. Como se pode ver aí a primeira foto aí, o plantio, no saquinho plástico preto. E na segunda foto, onde a planta já está pronta, a muda já está pronta para o transplantio no campo. Pode passar. Outro método de enxertia, propagação pode ser na enxertia, sendo de borbulha ou garfagem. A garfagem consiste em fixar um pedaço de ramo, denominado de garfo, a um outro vegetal denominado cavalo. Nos métodos de propagação também tem a fecundação cruzada, que ela necessita obrigatoriamente de 2 indivíduos, onde os gametas masculinos são responsáveis pela fecundação dos gametas femininos. Parecido com o caso do milho aí. E essa fecundação cruzada é essencial para a espécie frutificar. No caso da propagação por enxertia, necessita de diferentes clones, vizinhos, compatíveis, para o fornecimento de pólen para as plantas. Algumas aqui as etapas de plantio da propagação. Primeiro, o período de plantio, que deve se plantar nos períodos chuvosos. Aqui na região, aqui, começando de outubro a novembro. O tipo de solo, a mangabeira prefere solos arenosos ou solos de textura média, onde não tem necessidade de fazer correção do solo para corrigir pH, apenas para o fornecimento de cálcio e magnésio. Os dimensionamentos de cova é de 30 por 30 por 30, que seriam 30 centímetros de largura, com 30 centímetros de comprimento e 30 centímetros de profundidade. E o que não fazer nessa etapa de plantio é evitar o uso de compostos orgânicos ou estercos para eliminar as doenças de podridão de raízes também.
Aqui também algumas experiências relevantes com a espécie. É uma planta tolerante ao déficit hídrico, onde foi feito um estudo com a Embrapa, onde não se comprovou a vantagem da irrigação na formação da cultura. Também tem uma dificuldade na micropropagação, que ela possui sementes recalcitrantes que não podem ser desidratadas. Se elas desidratarem, elas não voltam mais, elas morrem. Possui um banco de germoplasma também, da Embrapa e de pesquisa agropecuária aí da Paraíba. E o método de enxertia, ele tem um pegamento superior a 90%, sendo o único método viável para a clonagem da mangabeira. Aqui as referências e muito obrigado.